Fala, galera! Voltamos. Olha nós aqui de novo. Saudade de vocês, saudade de conversar com vocês. E hoje aqui estamos gravando esse podcast Vem Pra Cá, Brasil. Claro, primeira pessoa a ser convidada para esse ambiente é o Pai, o Filho e o Espírito de Deus. Está comigo aqui toda a equipe, SCAF, diretor Lucas, junto com o Tiago, Natália, doutora Ana e Kathleen, para estar trazendo palavras de motivação para você ver que não vale a pena desistir. Lutar sempre, desistir jamais. E hoje, com a presença do nosso grande amigo, pastor primo, quase um irmão, meu irmão, pastor Charles Farias, ali da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, presidida pelo nosso digníssimo pastor presidente Gilberto Alves de Paula, pastor Vilma de Paula. A paz do Senhor, seja bem-vindo, pastor Charles. Pai do Senhor, pastor Glauber, Pai do Senhor a todos que estão aqui no estúdio e todos que depois também estarão acompanhando esse negócio legal, bacana, né, que hoje em dia estamos vivendo. Que Deus abençoe a vida de todos. Já quero aqui agradecer pela vida do pastor Glauber por mais uma vez, né? Estamos aqui retornando de novo, mais uma vez nos permitir a estar fazendo parte dessa entrevista, sendo entrevistado. Louvando a Deus também pela vida do nosso pastor presidente Gilberto de Paula, pastora Vilma, Campo de Mogi das Cruzes, que nunca deixaremos de chamar Mogi das Bênçãos. Deus abençoe a todos, minha família, minha esposa, meus filhos, pastor Glauber e a todos os irmãos que estão nos acompanhando. Glória a Deus, estamos aí iniciando mais uma entrevista. Como o pastor Charles foi bem sucinto nas suas palavras, né? Ele veio a primeira vez, mas hoje, graças a Deus, deu tudo certo para estar mandando essa entrevista aos ouvintes que vão ouvir e assistir essa grande revolução de uma mudança, né? E começando, pastor Charles, com essa grande entrevista, fale um pouquinho, conte um pouquinho quem foi o Charles no passado. Quem era o Charles no passado? Charles no passado é uma etapa, degrau por degrau, né? Bem sabemos que eu e o pastor Glauber, para quem não sabe, nós nascemos no berço evangélico. Nossos avós, nossos pais sempre seguiu a palavra de Deus, na Assembleia de Deus, desde a época do pastor Jorge, né? Desde a época do pastor Jorge. E crescemos, fomos apresentados na igreja, mas chegou um período, uma etapa da nossa vida que a gente não aquele ditado que diz lá fora, né? Filho de peixe, peixinho é, na igreja não é. Filho de crente, crentinho não é. Sim. Se ele também não aceitar Jesus, se ele não descer as águas, se ele não levantar a mão e aceitar Jesus, ele não serve a Deus. E nós, até quando tínhamos que andar com nossos pais, nós íamos para a igreja. Mas chegou um determinado momento, quando começou a pré-adolescência, né? A pré-adolescência, começamos a conhecer um pouco deste mundo terrível que já tinha aí assolando a nossa vida. O senhor, como ministrante da palavra de Deus, hoje um ministro, está para o ser consagrado na convenção, através da indicação do nosso pastor presidente, assim como eu, qual é o foco para essa juventude de hoje que se empolga com o mundo? O que você diria para eles hoje? É o senhor que passou uma trajetória de dor, de droga, de bebida, né? Qual é a palavra que você daria para um jovem que está ouvindo essa entrevista hoje, uma mãe talvez, que tem um filho nas drogas, um filho na bebida? Qual é a palavra que você daria para eles hoje nessa entrevista? Estamos no ano de 2022, né? Estamos no ano de 2022. Em 2002, está fazendo então exatamente este ano de 2022, está fazendo exatamente 20 anos que descemos as águas. Estou com 40 anos, tira 20 anos. Tinha 20 anos. As pessoas falam, mas você aceitou Jesus novo, com 20 anos. Eu não acho que aceitei Jesus novo, não. Porque hoje em dia a gente é pastor de igreja, a gente tem os adolescentes, tem os jovens. Quantos adolescentes de 11, 12 anos, pré-adolescente, né? 12 anos, hoje minha filha está completando 13 anos hoje. Parabéns, Larissa. A Larissa está completando 13 anos hoje e já estão fazendo a obra de Deus. Com 13 anos, já estão fazendo parte dos adolescentes, já estão na igreja, já estão na casa de Deus. E nós, pastor Glauber, hoje eu estou sendo aqui, através de você, entrevistado, com 10 anos, 9, 10 anos, já estávamos usando bebida alcoólica, fumando cigarro, já conhecendo o pecado aí fora. Então a palavra que o senhor daria hoje para as pessoas que estão lá fora, ou assistindo essa entrevista, é que não vale a pena o mundo. O mundo não vale a pena. O mundo não vale a pena. O mundo é o quê? Ilusão. Até porque, né, pastor Charles, a Bíblia diz que o diabo vem matar, roubar
e destruir. Então, todo conhecimento que nós poderia ter no passado, toda formação, né, de profissional que nós poderia ter no passado, foi nos roubado. Através da bebida, através das drogas, através de uma vida a qual Deus não é que Deus não estava, é que nós não fazia parte, né, desse ambiente cristão. Então, por isso, com certeza, algumas coisas foram ficar atrasadas na sua vida, como na minha. Então, não vale a pena de jeito nenhum ir para o mundo. Talvez tenha alguém querendo ir para o mundo aí. E o Senhor, com toda a experiência que você teve de sofrimento, que o mundo está em sofrimento. Eu não lembro de coisa boa do mundo, eu lembro de dor. É assim na sua vida também? Hoje eu posso lhe dizer que nós estamos hoje correndo atrás do prejuízo. É isso aí. Hoje nós estamos correndo atrás do prejuízo. 40 anos, terminando escola agora, pensando hoje em fazer uma faculdade, pensando em hoje crescer na área trabalhista, na área, graças a Deus, Deus já nos limpou, já nos lavou, já nos purificou. Agora que a gente estamos tendo essa mente mais ampliada e aberta de crescer também em todas as áreas da nossa vida. Sim. Sendo que nós podíamos ter terminado uma escola com 17, 18 anos, ter sonhado com uma faculdade, crescer, né? Pensar em sonhar em crescer. Hoje, com 40 anos, estamos correndo atrás do prejuízo. Lógico que tem esse ditado, nunca é tarde, mas não passe por isso não, que não é bom. Há um conselho aí, né? Nunca é tarde, não. Aproveite esse momento que você tem para estudar, para se dedicar, até porque a vida passa, né, pastor Charles? Passa. Os compromissos aumentam, e quando nós olhamos um pouquinho para trás, nós vemos tanto tempo que nós perdemos jogando fora a nossa juventude. Pastor Charles, baseado nessa história de superação, de milagres, de Deus fechou a sua sepultura, você já me contou que já tentou se suicidar, acho que umas 3 vezes, colocou a corda no pescoço, a sua família, quando eu falo família, eu falo sua mãe, suas irmãs, né, sofreram com essa etapa da sua vida, mas o que te fez nesse momento enxergar que Deus estava te chamando? Sabe aquele momento que agora Deus está me chamando? Como foi esse encontro que você teve com Deus? Como eu comecei falando aqui no começo da entrevista, que nós crescemos no berço evangélico, nós estávamos lá na igreja, criança, mas aquela palavra que está sendo pregada, por isso que eu falo para os pais aqui, irmãos, nossos filhos dentro da igreja, pode ser criança, eles vão lembrar dos cultos, eles vão lembrar da EBD, eles vão lembrar do culto de ensinamento, eles vão lembrar da mensagem do pastor Glauber, eles estão lembrando de tudo. E nós crescemos ali até um determinado tempo, e eu comecei no mundo a ouvir a voz de entender que quando Satanás falava comigo e quando Deus falava comigo. Apesar que nós estávamos na droga, na bebida, tudo. Mas tem hora que nós falávamos, isso não é normal, esse cara não está falando dele. Isso é o inimigo falando, isso é Deus falando. E eu, Deus, como adversário, começou a falar comigo na roda do fumo, na roda da bebida, no mundão. Eu percebia que o negócio era espiritual. E quando é que você teve esse momento assim, Deus está me chamando? Porque eu me lembro, pastor Charles, quando Deus, o senhor se converteu primeiro que eu, depois de 9 meses eu decidi também a tomar um rumo na minha vida, mas não porque eu quis tomar um rumo, porque Deus me visitou. Quando é que foi que Deus visitou você? Se você agora, é a hora de tomar um rumo. Como foi? Porque ninguém vai pelo amor, né? Foi a hora que o cerco fechou. Pela dor, irmão. Pela dor, ameaçado de morte por bandido, por traficante. O pastor Glauber sabe disso. Inclusive, o pastor Glauber quase foi também morto nessa por causa do quê? 2 vezes me confundiram. Confundiram. Pastor Charles comigo, colocaram um facão no meu pescoço. Colocaram uma faca no seu pescoço, confundido comigo. E chegou um tempo que, de ponto de polícia e próprio bandido, quem me achasse era para matar, não era para dar boi, não era para escapar. Daí eu falei, agora o cerco fechou. Inclusive, no dia que Deus falou comigo, chega, eu não fui na igreja para acompanhar um culto e ir embora para casa do mesmo jeito, não. Você lembra disso? Você lembra até. Você estava cansado do mundo? Estava cansado do mundo. Chega, que nem aquele hino, já cansado do pecado. Estava cansado do pecado, irmão. Fui aos pés do Salvador. E ali, sobre mim, caiu o fardo. Então o senhor acredita que todo cansaço mundano é Deus chamando para uma obra? Porque eu vejo pessoas tendo recaída. Eu nunca tive recaída. Pela graça de Deus, eu nunca voltei a beber, nunca voltei, não vejo graça no mundo, não vejo o mundo com expectativa nenhuma.
Até porque a Bíblia diz, aquele que ama o mundo, Deus não ama ele. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. E quem é inimigo do mundo é amigo de Deus. Chega uma fase na nossa vida que a gente tem que dar aquele, eu tenho que mudar. Foi assim na vida do Senhor? Graças a Deus, louvo a Deus por ter tido esse estralo na minha vida. Quantos não tem estralo, irmão? Quantos começou comigo e com o pastor Glauber? Que não tiveram esse estralo na vida, que hoje já desceu a sepultura, ou tem pessoas que andavam com a gente naquela época, mora dentro do presídio até hoje, anda mais vive mais dentro do presídio do que fora. Graças a Deus, eu creio que esse estralo é a chamada, nem todo mundo, infelizmente, tem os filhos do pecado, tem as pessoas que não vão ter salvação, e pela misericórdia de Deus, pastor Glauber e eu que estou sendo entrevistado aqui, fomos agraciados por ser um vaso, pela misericórdia de Deus, escolhido pelo Senhor. Pastor Jorge, como foi deixar tudo para trás? Porque você deu uma virada de chave. Eu sempre falo que a coisa mais difícil que tem é virar essa chave mental, emocional, geográfico, né? Que é a virada. Porque quando eu aceitei Jesus, embora é o senhor que está sendo entrevistado, mas eu conheço a sua história e tenho propriedade para falar isso, quando nós aceitamos Jesus, a gente tem que dar uma virada de chave. Então o senhor teve, como foi essa virada? Abandonar nas conversações para viver uma coisa nova na sua vida. Como foi essa virada? Como foi deixar tudo para trás? Irmãos, pastor Glauber, irmãos que estão acompanhando, não é fácil. Ali você tem que ter atitude, trocar amizade, se esforçar, porque eu era um dependente químico, irmãos, eu era usuário de crack. Pastor Glauber sabe disso, eu era usuário de crack. Quantas das vezes deixar minha casa e morar na rua por causa do crack? Uma pessoa viciada em crack, uma pessoa que usava bebida, cigarro. Tem que ter, em primeiro lugar, o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus, mas se não tiver força de vontade, de atitude, irmãos, tive de virar a chave. Durante um ano ali, 1 ano e meio, bem você sabe disso, que eu tive de trocar amizade, passar direto na esquina. Não era que você estava menosprezando aquelas pessoas que andavam com você outrora, não, era necessário. Era necessário você trocar completamente, trocar amizade, mudar as atitudes, trocar o jeito de ser, e é sofrido, irmão. Você trocar do dia para a noite uma vida que você estava acostumado ali, droga, bebida, balada, bagunça, para tentar ter uma postura diferente, irmãos. Foi um ano e meio, 2 anos mais ou menos de peleja ali. O senhor acredita que isso é o nascer de novo? Eu nasci de novo, a criança não demora 9 meses, né? Não passa pelo processo também de gestação. Ali foi meu processo de gestação, ali foi de gestação espiritual. Não é, irmãos? Não é do dia para a noite que o camarada ele vai... Ali foi o processo de libertação. Eu tenho que parar de fumar, eu tenho que parar de beber, eu tenho que parar... Inclusive, você sabe disso, que eu ia para o culto com um maço de cigarro no bolso. Já tinha aceitado Jesus. Mas ali eu comecei a me esforçar. Hoje eu não vou mais comprar maço de cigarro. Vou começar a comprar cigarro solto. E foi diminuindo, esforçando, jejuando, fumando, orando, dobrando o joelho de madrugada, pedindo oração. Quando queria dar recaída, graças a Deus, eu estou que nem o pastor Glauber. Não tive recaída. Quando queria dar recaída, eu pegava e, em vez de correr atrás de um bar, de uma boca de fumo, não, eu ia na casa da minha tia, da nossa tia, da tia Silvana, pedia oração, ajoelhava, dobrava o joelho e pedia oração para que Deus para que Deus pudesse me dar força para mim resistir o diabo. Daí, quando os irmãos percebiam que eu já estava de boa, tá de boa. Pode ir embora, eu estava tranquilo. Sempre eu tive essas essas vontades de recaída, mas eu sabia onde recorrer. Sabia onde recorrer, exatamente. Tua palavra para essa pessoa que está te ouvindo hoje, talvez, está lutando para sair do vício, está lutando para sair de uma vida torta, ou tem uma mãe que tem alguém viciado na sua casa, que está passando um momento de dor. A palavra que o Senhor tem a ela, essa mudança de chave, seria: afasta daquilo que te tira das coisas de Deus, corra daquilo que vai te levar para o abismo, é lutar contra si mesmo, porque Paulo vai dizer assim: combati um bom combate. O combater o bom combate aqui, Paulo teve que lutar contra a carne dele mesmo. A maior guerra nossa, pastor Charles, é contra nós mesmos. As pessoas hoje brigam um com o outro, falam mal de um, falam mal do outro, mas a maior guerra é eu com o Glauber mesmo, pastor Charles com o Charles mesmo. Isso mesmo. Então a maior luta do Senhor foi contra você mesmo.
É aquele versículo, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas tem que resistir a ele. Para ele fugir, primeiro tem que haver uma resistência. Tem que resistir a ele. Resistir ao diabo, resistir ao diabo, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Lembra que você sabe muito bem que a turma falava do Natal ele não passa. No Natal ele vai encher a cara, ele vai mamar, ele vai fumar, vai dizer, passou o Natal. Ah, do Ano Novo ele não passa. Passamos o Ano Novo, resistindo. Carnaval, igual, pra quem não sabe, né, tava falando aí que agora dos pagode gospel, pra quem não sabe, eu desfilava na escola de samba. Quantas escolas de samba eu desfilei? Eu passava madrugada fazendo carro alegórico. O carnaval, pra mim, pra mim era melhor que um Natal e que um Ano Novo. Quantas vezes virava madrugada no barracão, envolvido com um compositor de samba enredo, envolvido com escola de samba, até na Zona Leste aprender as coisas de carnaval na Leandro de Itaquera, Nenê de Vila Matilde, pra vir trazer pro carnaval de Mogi, para ver se... Então, foi uma luta. E, graças a Deus, resistimos. Carnaval, Natal, Ano Novo, toda essa festa que tinha aí fora. Pastor Jorge, então, tendo esse encontro com Deus, tendo essa renúncia, outra pergunta que eu preciso perguntar. Qual foi? Lógico que a maior conquista minha, sua, foi sair do mundo das trevas. As coisas velhas se passaram. Passa agora a ser tudo novo. E quando começou a se transformar tudo novo, qual foi a maior conquista do Senhor conquistada nesse período? E se for pensar agora em muitas conquistas, né? O dia que a gente desce as águas é um dia ímpar na nossa vida. É um dia ímpar na nossa vida. Quando a gente desce as águas, porque a gente sabe que a Assembleia de Deus, irmãos, tem palavra. O pastor presidente nos ensina, a Assembleia de Deus tem palavra. Quando você desce as águas, você já não está mais fumando mais. Você já não está já bebendo mais. A Assembleia de Deus não vai permitir um batismo que a pessoa ainda está no erro, no pecado. A gente chega ao nosso líder, que era o nosso pastor na época, e já estou, pela misericórdia de Deus, preparado para descer as águas. Já não tinha mais o vício do cigarro, já não tinha mais o vício das drogas, já não tinha mais o vício da bebida. E foi uma porta de emprego que na época, para mim, foi uma porta de emprego, porque para quem era das drogas, para quem era do mundo, conseguir um serviço, inclusive você chegou a trabalhar lá com a gente, você trabalhou 2 semanas e pulou fora, né? Mas era para mim aquela porta lá. E foi uma benção, foi uma porta de emprego, e Deus foi começando a abrir as portas, irmão. Resistimos o diabo, que nem Jesus, quando resistiu o diabo, o diabo ofereceu para ele comer pão, mandou ele pular do lado do precipício. Depois que ele resistiu o diabo, apareceu quem? Os anjos para servir. Depois que eu resisti tudo aquilo, apareceu os anjos do Senhor para abrir portas de emprego, para dar vitória, para fazer coisas boas na nossa vida. E qual coisa, pastor Charles, você falou assim, mano, isso aqui eu nem imaginava que poderia acontecer na minha vida, que marcou o Senhor? Porque existe algo em minha vida, né, que eu olho assim, meu Deus, isso aqui, eu nunca... É aquilo que a Bíblia diz, aquilo que meus olhos não viram, que meus ouvidos não ouviram, que nem chegou ao meu coração, foi o que Deus preparou para mim. O que Deus preparou para você? Esse aqui foi Deus, eu nem imaginava. O que foi? Minha família. Minha família. Hoje, exatamente hoje, eu trabalho às vezes sozinho, fico em portaria, né? Trabalho às vezes sozinho, fico ali refletindo. É gostoso que a gente fica ali refletindo. E eu estava hoje falando com Deus isso, exatamente hoje. Falando com Deus de manhã, acho que era 8 e pouco da manhã, eu estava falando com Deus. Para quem está nas drogas, irmão, para quem está no crack, para quem está num mundo perdido, ter uma família, irmão, é Deus, família e ministério, né? É isso aí. Família é tudo. Até porque a gente entende que não existe igreja se não tiver família. A igreja ela só se torna forte quando se tem uma família forte. E hoje nós vemos pessoas que priorizam muitas coisas, mas esquece o plano Deus e família. Ontem eu peguei sobre isso aqui, em uma das palavras que Deus me deu, e um dos temas que o versículo que Deus me deu foi: buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Houve uma busca aí. Houve uma determinação para você conquistar tudo isso que foi acrescentado na sua vida. Talvez você está olhando aí para mim aí e perguntando: como é que eu vou conquistar? Por que nada desenrola na minha vida? Foi buscar primeiramente o quê? O reino de... E buscando o reino de Deus, o pastor Charles foi agraciado, né?
com um presente que veio lá do céu. Eu sempre falo, pastor Charles, para a irmã Paola, que eu nunca tive sonho de casar. Eu nunca quis casar. Porque a vida que nós levava, não tinha como nós querer casar. Né? Entendendo que namorar mesmo, eu nunca namorei. Eu fui namorar dentro da igreja. De colocar aliança na mão, de pedir para a mãe, pedir para o tio. Né? Nunca tive essa experiência, né? Foi tudo novo para a gente. E hoje eu vejo as pessoas não valorizando mais isso, né? Trocando as coisas de Deus por coisas pequenas, né? Se perderem em coisas pequenas. Mas o Senhor foi um valente em rejeitar o mundo. Claro que o Espírito de Deus conduziu o Senhor, mas muita coisa foi o Senhor que decidiu. É como diz o nosso amigo pastor né? DDD. Decisões decidem destino. Muitas pessoas não conseguem tomar essa decisão. Ele acha que se desprender disso aqui vai atrasar o lado dele. Mas quando eu me desprendo de algo, as portas se abrem. Né? Para Deus se mostrar para Isaías, precisou morrer quem? O rei precisou ir embora. Uzias. Ou seja, alguns Uzias têm que morrer para Deus se apresentar para a gente. Morreu muitos Uzias na sua vida? Morreu. Morreu, tem que morrer, né? Tem que morrer muita coisa na nossa vida. Para ser transformado. E quando morre o rei Uzias, diz a Bíblia que ele viu o trono de Isaías. E vendo o trono, ai de mim. Porque no capítulo 6 de Isaías, ele fala, ai daquele que peca, ai daquele que erra, ai daquele que adultera, ai daquele... Mas no dia que morreu o rei Uzias, eu vi. Daí mudou a vida dele. E ai de mim, que habito no meio de um povo de lábios impuros. Ele passou a olhar para ele. Enquanto nós olhamos para os outros, nós não crescemos, é isso? É isso. E quando nós enxergamos a falha dos outros, as portas não se abrem. E é uma coisa que eu quero dividir isso com o Senhor. Nós estamos 20 anos praticamente na obra de Deus. Já vimos de tudo na casa do Senhor. O que não te fez parar? Continuar olhando para Jesus. Inclusive, você está falando aqui onde foi o culto de ensinamento em todas as nossas igrejas, eu estava falando isso ontem para a igreja. E não é querendo que os irmãos não olhem para a minha falha, mas eu falei, irmãos, se o pastor errar, se o irmão errar, não, olha para Jesus. Segue a Jesus. Siga Jesus. Olha para o Cordeiro de Deus, aquele hino de número 20 da harpa. Olha para Jesus. Quando a gente começa a olhar para o homem, é sinal que o defeito está na gente mesmo. Quando começamos a olhar para a fraqueza do irmão da direita e para o irmão da esquerda, a gente esquece de olhar para nós mesmos. Opa, a fraqueza está em mim. Com certeza, todos que estão ouvindo aí já foi novo convertido ou vão se converter de novo. O novo convertido, pastor Charles, ele não vai na igreja para olhar a roupa de ninguém. Ele não vai ver se a pessoa canta bem ou canta mal, toca bem. Ele vai para buscar quem? Jesus. Todas as vezes que eu ia para a igreja como novo convertido, eu tenho que me converter todos os dias, falando primeiro com Jesus, eu não queria saber quem ia pregar. Eu não queria saber quem ia falar no microfone. Eu queria Jesus. Hoje, o senhor com esses 20 anos de igreja, de Assembleia de Deus, Ministério Madureira, né? Nós vivemos uma crise de identidade. O senhor acha que isso é a insubmissão? Porque eu e você, eu e o senhor, pastor Glauco, nós não precisamos sair da nossa congregação para estar onde nós estamos. O senhor também. Nós congregamos na mesma congregação. Esse é um privilégio também da sua esposa ser missionária. Isso, nossa esposa agora vai ser, pela misericórdia de Deus, vai ser consagrada missionária. Elas também sempre ali. Não precisamos trocar de igreja. Nós, graças a Deus, ficamos na nossa congregação até o dia que fomos chamados para começar a pastorear um rebanho. Até quando chegou de nós ser chamado para pastorear nossa igreja, para pastorear a igreja. É uma das coisas que nós não imaginávamos que aconteceria com a gente também. Ninguém vem das drogas achando que vai ser, irmão. A gente vem das drogas querendo libertação. Eu vim das drogas querendo ser liberto, transformado. Sabe? Ninguém vem para a igreja, que a gente nem conhece isso, nem conhece as coisas eclesiásticas da igreja. A gente nem está por dentro desses negócios. Nós nem estamos por dentro. A gente vai lá porque... Eu lembro quantas vezes que eu ia na igreja, eu pegava perto da igreja, escondia uma bucha de maconha de uns blocos perto da igreja, no muro da igreja, para entrar dentro da igreja e ouvir, sentar e ouvir a palavra e sentir uns arrepios, umas coisas gostosas. Eu falava, opa,
Eu tenho que voltar ali de novo, que eu senti uma coisa gostosa na igreja. E outra coisa, os obreiros. Eu lembro que o presbítero André, os irmãos, a igreja tem que ser receptiva. Chegar alguém ali na igreja, recebe, arruma um lugar para sentar, não deixa aquela pessoa procurando lugar. Eu pego lá a igreja direto, pastor Glauber, eu falo, irmãos, chegar alguém, cumprimenta com alegria, dá um sorriso. Eu aprendi com os pastores que o para-raio da igreja é a porta e o altar. Ele é quem recebe no altar e o pastor que está lá no altar, que pode ganhar uma alma para a igreja, aquela pessoa se sentir bem, ser bem recepcionada ali. E do jeito que a gente era, a gente foi muito bem recebido na casa de Deus e aquilo nos motivou a continuar seguindo ao Senhor. Pastor Charles, eu acompanhei a sua chamada, o senhor foi auxiliar, depois o senhor virou diácono, depois presbítero, fomos consagrados juntos no presbitério, né? Depois fomos consagrados juntos, evangelista. Tivemos a felicidade também de ser consagrado ao ministério pastoral através do nosso líder. O que falta hoje é as pessoas entenderem que para todo crescimento tem que ter um Barnabé. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Quem foi seu Barnabé? O Barnabé é pastor presidente, né? Barnabé é nosso, pastor presidente, irmãos. Graças a Deus, eu louvo a Deus. Foi que nem aquela palavra que o pastor Vilamar Pedrosa pregou outro dia na reunião lá de obreiros. Pastor, tem que estar no lugar certo e tem que ter chamado, tem que ser. E graças a Deus nós estávamos pela misericórdia de Deus no lugar certo e tinha o Barnabé, tinha a pessoa certa para nos abençoar. Irmãos, eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor de coração sensível ao Espírito Santo de Deus, por ter dado um voto de confiança, né? Se não fosse Barnabé dar um voto de confiança para Paulo, a metade do Novo Testamento não teria ali na Bíblia, ali, aquelas epístolas paulinas, aquelas cartas, tudo aquilo. Foi Barnabé que deu um voto de confiança. Por isso, hoje, nós também, pastor Glauber, eu falo por mim, nós temos que ser sensível a Deus. Não que a gente vai deixar o pecado, o pastor está deixando a igreja, Deus dará, mas dá oportunidade. Dá oportunidade para aquele que está chegando, que a gente... Deus mostra, o pastor é sensível ao Espírito Santo de Deus, eu pela misericórdia também, Deus mostra coisa para mim. A gente sabe quem realmente quer e quem realmente não quer. Eu tenho o costume de falar, pastor Charles, que onde eu peguei sobre isso e quero compartilhar. Oportunidade. Existia um discípulo chamado Pedro. Os 3 erros de Pedro. Cortar a orelha de Malco, deixar Satanás usar ele. Ao momento que ele descobre quem é Jesus, ele não vai entender a crucificação. E a terceira coisa é negar Jesus. Mas mesmo Pedro negando, mesmo Pedro cortando a orelha, mesmo Pedro tentando fazer as coisas certas, mas cometendo os erros, porque Pedro queria alegrar o coração de Jesus, ele ficou por um período isolado do discípulo, porque ele errou, né? Só que Jesus, quando ressuscita, ele vai atrás de quem? De Pedro. Aí Pedro olha Jesus e vê, nossa, mas Jesus é o Senhor? O Senhor veio atrás de mim de novo? Te neguei, cortei a orelha de Malco, deixei o inimigo me usar, e o Senhor vem atrás de mim? Aí Jesus vai para ele, tu me amas? Ele fala o quê? Amo. Tu me amas, Pedro? Amo. Aí eu falei, tu me amas? Tu sabes. Esse tu sabe é porque existia uma acusação ao olhar de Pedro. Quem é ele? Negou Jesus, cortou a orelha de Pedro, de Malco, e também negou Jesus. Jesus é Deus de oportunidade. Eu acho que toda pessoa sensível, ele dá uma oportunidade para quem quer mudança. O perigo hoje da crise da identidade é que as pessoas acham que é o dom que vai trazer oportunidade. Que é a revelação que vai trazer oportunidade. Isso é dom de Deus. Mas eu acho, pastor Charles, que a oportunidade ela é feita através da obediência, através da lealdade, da submissão, a qual Cristo nos orientou a ser leal, submisso e obediente. O senhor concorda com isso? Exatamente isso. Ó. Nossas esposas agora também estão sendo levadas a esse honroso cargo de missionário. Eu falo pela minha esposa, Laís. A Laís, irmãos, minha esposa, ela não pula, ela não sai no sapateado, no retetê de Jeová, ela não sai entregando profecia. Quietinha, do meu lado. Ela é uma boa daquele jeito. Que é o marido na frente e a mulher do lado. Mas o que é isso aí? Honra, fidelidade, obediência. Quantas pessoas que a gente conhece que são usados por Deus, tem chamado na profecia, na revelação,
é usado por Deus, mas eles não querem estar debaixo de uma autoridade, eles não querem ser submissos, eles não querem serem fiel, não querem uma submissão e perde a benção por causa disso. E às vezes a pessoa murmura, mas aquele ali nunca faz nada, mas a pessoa não enxerga que aquela pessoa que está quietinha ali é fiel e obediente. O segredo é fidelidade e obediência ao teu líder da igreja, ministerial, no trabalho, na empresa, aonde nós estivermos. Ontem eu li aquela palavra no livro de Provérbios, capítulo 6, eu trouxe ensinamento da igreja ontem, que o preguiçoso, ele não quer estar debaixo de uma autoridade, de uma submissão, ele quer fazer tudo do jeito que ele quer. Daí, o pastor Charles dando uma lição de Bíblia para a gente, nos ensinando qual é o segredo de uma mudança com Deus. Todas as pessoas que querem se transformar com o Senhor, eu tenho um conselho para te dar baseado nessas palavras que o nosso digníssimo pastor, presidente nos ensina, o pastor Gilberto de Paulo, é o pastor Charles. Se você quer ter uma vida marcada de sucesso em todas as áreas da sua vida, entenda uma coisa. Primeiro, seja leal. Segundo, seja obediente. Terceiro, seja submisso. O problema da sociedade hoje é que não quer viver mais sob uma submissão. Eles querem exercer suas escolhas, suas opiniões são maiores do que a sua submissão. Mas entenda que até no céu, alguém não quis ser mais submisso e saiu do lugar mais especial que alguém pode morar. Lúcifer, por não querer se submeter, a Deus, perdeu um lugar totalmente agradável. Não perca o lugar agradável que Deus tem para você. Independente da situação, obedeça sem entender. Às vezes, nós não entendemos a palavra do Senhor, que as bênçãos do Senhor irá nos alcançar quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. E quando é que eu ouço a voz do Senhor teu Deus? Através do seu pastor, através do seu líder. E vos darei pastores segundo o meu coração. Não existe chamado se não tiver alguém te liderando. Não existe obra se não haver um Barnabé. Pastor Charles, rapidamente, qual é o versículo da Bíblia que marcou a tua vida? Tantos outros que nós temos, mas um versículo que você fala, foi esse que marcou minha vida. Eu sempre falo que é no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15, né? Vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Tudo no meio daquele monturo, daquele mundo no meio das drogas, no meio do pecado, da bebida, de tudo aquilo que não prestava, pela misericórdia de Deus, nós éramos o vaso escolhido para levar a palavra de Deus entre os gentios, e Deus mostraria para nós o quanto nós ia padecer. Hoje nós estamos vendo como que é padecer, mas é bom padecer pelo nome do Senhor. Para nós está chegando ao fim dessa grande entrevista, como Deus está falando comigo e como Deus está falando com você. Pastor Charles como esposo, Pastor Charles como pastor de igreja, Pastor Charles como funcionário de uma empresa, onde tem que trabalhar para trazer o pão de cada dia. Qual é o equilíbrio para superar tudo isso? Cada dia a gente vai aprendendo mais, né? Se eu falar que se eu era o mesmo Charles de 10 anos atrás, já não sou. Se eu vou ser o mesmo Charles daqui a 10 anos também, não vou, mas pela minha concepção, melhorando, não piorando, porque a gente vai ganhando com amadurecimento, irmão, a gente vai ganhando, tenha calma, irmão, a gente vai ganhando equilíbrio na vida. A gente vai se amadurecendo com as lutas, com as bênçãos, com as conquistas, com a história que Deus vai escrevendo na nossa vida, a gente vai amadurecendo. Quanto eu já não sou aquele pastor Charles aquele dirigente de congregação de 10 anos atrás. Eu já não sou aquele pai de família de 10 anos atrás. Eu já não sou aquele funcionário. Hoje em dia a gente já trabalha mais com a experiência, com a maturidade. E eu creio que no decorrer dos dias, do tempo, a gente vai amadurecendo. Tem muita coisa ainda para nós aprender. Vamos aprendendo cada dia mais. Cada dia mais vamos aprendendo alguma coisa. Quem é Deus para o Senhor? Tudo. Se o Senhor pudesse estiver na frente de Deus, Deus se apresentasse para o Senhor, o que o Senhor faria para ele? A gente, na hora, não tinha gratidão, mas a gente não sabia, não sei se eu nem saberia como se expressar diante do Todo-Poderoso, né? O Senhor sem Deus
estaria vivo hoje? Não, de maneira nenhuma. Não estaremos vivos. Qual é a sua expectativa com Deus? Muito que o nosso dia ainda será muito prolongado na Terra, ainda teremos... Lógico que as lutas faz parte, né? Quem luta faz parte, vai ter luta. Eu tinha medo. Tu vai passar por um vento. Chorava. A luta faz parte, irmãos. Mas a vitória também faz parte também daquele que é fiel, obediente. Isso é, a vitória também faz parte. As vitórias, as conquistas, faz parte da nossa vida. E eu creio, eu tenho fé em conquistar ainda muitos objetivos, espiritualmente, financeiramente, em todas as áreas da nossa vida, eu creio ainda em conquistas, muitas conquistas. Estamos aí encerrando mais um podcast. Quero agradecer a sua pessoa, pastor Charles, por estar aqui. Mas, encerrando, quero deixar uma palavra para você. Você que está aí do outro lado, pensando em desistir da vida, achando que a sua história não tem mais jeito e que é isso que Deus tem para você. A Bíblia diz que para Deus nada é impossível. Não existe impossibilidade em Deus. Deus vai aonde o homem não vai, faz o que ninguém faz. Deus é o Deus que traz a expectativa, que traz o sonho e que realiza o sonho. Talvez essa entrevista falou com você. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Você muda a chave. Está na hora de você virar essa chave mental. Não deixa que a luta te abate. Não deixa que as palavras digam que você não vai conseguir. Como sempre falo, a vida tem 2 sentidos. Primeiro sentido, para quem quiser viver mal, faça as coisas mal. Mas quem quer viver bem, produza e faça as coisas do bem. Amar a Deus acima de tudo. E o próximo como a ti mesmo é dizer, eu quero viver as coisas de Deus. Que você venha nessa entrevista entender que Deus jamais quer o pior para você. Segundo, Deus não perde. Terceiro, Ele não falha. Quarto, Ele continua sendo e sempre será. Então, vira essa chave da murmuração. Para de reclamar. Para de murmurar. Toma uma atitude, porque dias melhores vai chegar para você. Coisas extraordinárias vai acontecer para você. Assim como Deus mudou a história de Lázaro, de Jairo, de tantos outros, e do pastor Charles, e da minha pessoa, Deus vai mudar a tua vida. Confia no Senhor, descansa o seu coração, faça para Deus, e Ele vai fazer para você. Fique com Deus, vem para cá, Brasil.